gente tem já referenciado, né? Se eu falar para vocês o que vem na cabeça de vocês de estética, se eu falar palhaço, que imagens que vem? Possivelmente pode vir um nariz vermelho, uma cara branca, uma roupa larga. Pode ser que outras pessoas tenham outras referências também, pensando na estética. E isso vai se desdobrar também no que eu acredito que toda estética vai ter uma poética, uma ética, e se suas simbologias, né, trazem muitas informações para a gente para entender que riso que é o nosso. Então, nesse caminho, a gente se mergulhou a também trazer outras referências do que são as nossas comicidades, principalmente se tratando de comicidades negras e também afro-indígenas, pensando nesse contexto, desse território que foram dar o nome de Brasil, né? Então a gente foi mergulhando principalmente nas nossas histórias, né? Porque se a gente for pensar onde está o riso, está na nossa morada, está na nossa casa, não só nas nossas famílias, mas nos nossos corpos e corpos também, né? Tudo isso diz pra gente e dá essa comicidade que a gente veio aqui vivenciar, compartilhar, buscar, compreender, ouvir mais. Então foram esses caminhos numa busca de outros imaginários, de um pensamento sobre comicidades negras, que com S, porque são muitas, né? Somos muito diversos. Então a gente trilhou esses caminhos e a gente está por aqui ainda vivenciando e vai compartilhar para vocês até onde a gente caminhou. Então, só para vocês entenderem, palhaçarias e comicidades negras, indo para esses caminhos de uma afro-diáspora, de uma afro-brasilidade, enfim, a gente pode entender melhor esses nomes, mas se divirtam e vivenciem esse espaço junto com a gente, tá bom? Eu sou do Varginha, eu sou Salvador de lá. Eu sou o pioneiro da minha família, enfim, em questão artística, mas eu não sou a primeira pessoa talentosa da minha família. Rapidinho eu vi Paraíso. Nossa, entristecido. Eu saquei o celular, eu vou filmar isso porque não há nada coisa mais bonita que estar no paraíso terrenal. No trem, não? E eu filmei o paraíso e pum, passou o trem, não? Eu seguia filmando, eu dizia, eu tenho que me distrair, porque eu vou chegar outra vez retrasado. Olá, eu sou a Vanessa Rosa, matriz gestora do Terreiros do Riso, e essa videoaula tem o desejo de compartilhar um pouco com vocês sobre os encontros de comicidade negra, alegria é um fundamento ético, que eu venho desenvolvendo ao longo de um tempo em processos pedagógicos referente ao riso e alegria, a partir de manifestações negras, afro-brasileiras, afro-indígenas, em confluência aos saberes indígenas. Eu sou artista do riso e eu gosto de me apresentar dessa maneira, porque eu acredito que cria a possibilidade de outros imaginários referente a essa função do riso e do humor. Eu também sou palhaça e arte educadora. E vou contar para vocês também um pouquinho dessa minha trajetória na palhaçaria até chegar nas comicidades negras e que se dá ao Terreiros do Riso e então essas vivências desses encontros. Eu comecei a estudar as máscaras cômicas a partir da linguagem da palhaçaria. E passei por alguns cursos, algumas escolas, conheci alguns profissionais que tinham um processo pedagógico e também as metodologias referenciadas a partir de saberes sobre máscaras eurocêntricos, como, por exemplo, vinculados às pedagogias do Lecoq, do Philippe Goulier. E foi assim que nasceu a Pina Brownie, a minha palhaça. Ela já confrontava todos esses processos de alguma maneira, e foi nesse desconforto, muitas vezes em cena, questionando algumas coisas que eram passadas nesse processo de construção do palhaço, da palhaça, que eu fui compreendendo que existiam outras figuras cômicas que talvez representassem mais aquilo que eu gostaria de vivenciar em cena referente ao riso. Esses confrontos que eu digo era de questionar às vezes o que era posto como universal.
A palhaçaria ela não é universal, ela se tornou universal nesse processo de colonização. Mas sempre existiu uma diversidade muito grande de figuras cômicas em diferentes culturas e que não tem nada a ver com o que é esse palhaço, essa palhaça, ou que tem referência dentro dessa única maneira de compreensão de que são as máscaras cômicas. Não necessariamente eles vão ter lugares que vão se aproximar e que vão se relacionar em pesquisa corporal e na oralidade também do que é a produção do riso e da comicidade. Claro que vai ter sim pontos que são próximos, vão ter coisas que vão dialogar, com certeza. Mas quando a gente sempre parte de um único ponto de vista para poder nomear outras culturas e outras manifestações, é muito complicado, né? Então, isso do que se colocava como universal e ponto de referência para se tratar de outras comicidades acontecia. E, por exemplo, eu fiquei sabendo que existia, quando eu estava estudando, né, na época, lá em 2004, 2000 e tananã, eu fiquei sabendo que tinha o palhaço da cara preta. Aí eu falo, nossa, o palhaço da cara preta, então tem o palhaço da cara branca e o palhaço da cara preta. Só que, na verdade, eles estavam querendo referenciar figuras cômicas que melavam a cara de carvão, que é uma máscara. Então, uma outra máscara se apresentava com uma outra corporalidade, com uma outra manifestação ali em atuação dessas figuras, né? E outros saberes, outra cosmopercepção de mundo, né? Mas era colocado como palhaço. E para mim isso é uma questão até hoje, porque é importante que a gente entenda o processo de colonização que se deu no nosso país. Infelizmente, ele ainda reverbera até hoje. E a gente tem que tomar cuidado quando a gente vai olhar para a diversidade que existe em manifestações e reconhecer que existem processos pedagógicos, metodológicos e por aí vai, que trazem outros saberes e outras perspectivas também do que é fazer arte, do que é fazer riso, do que é alegria. E para mim isso foi super importante compreender, porque aí eu consigo olhar e falar assim, ok, tem a palhaçaria, essa palhaçaria referenciada, eurocêntrica, e que com certeza tem um processo todo de transformação, de ressignificação, de confluência ou influência, enfim, com outros saberes, né? Então vai ter a palhaçaria brasileira, vai ter a palhaçaria preta, com certeza tem muitos confrontos dentro do que era apresentado de um modo universal e único, e também a partir da atuação de pessoas pretas, pessoas LGBTQIAP+, que vão trazer outras perspectivas para esse único modo de se pensar o riso e o humor. Mas também tem, dentro dessa minha vivência e pesquisa, as comicidades negras, do que eu vou reconhecer e vou trazer esse nome, enfim, que já existe, né? Não sei o que criei, nome comicidade negra, mas que, para mim, usar essa nomenclatura até então me ajuda a reconhecer que é desse universo de culturas e manifestações que eu vou aprender sobre o riso e sobre o que é fazer humor. Desse modo, as comicidades negras, elas se apresentam dentro de uma cosmopercepção de mundo que é a partir de manifestações afro-brasileiras relacionadas à afrodiáspora que aconteceu forçadamente dentro do nosso território. Para resumir um pouco do que eu estou trazendo, a minha experiência em palhaçaria se deu a partir de uma pedagogia que era referenciada às máscaras cômicas eurocêntricas. Com o tempo, eu fui compreendendo que estar em cena e provocar o riso apenas por essa lógica não me contemplava, porque infelizmente muitas vezes não era comigo que as pessoas estavam rindo, era de mim e das minhas ancestralidades, né, negras, e também me reconheço dentro de uma ancestralidade indígena que com muito cuidado, muita calma, eu estou aprendendo a ouvir. E por isso que eu não represento, sou lida como uma mulher negra, né, e também sou da periferia, sou filha de mãe baiana e pai pernambucano, então tem toda aí um entendimento sobre identidade também que eu venho cada vez mais
ouvindo e aprendendo, mas que com muito cuidado eu vou olhando para tudo isso para me entender essa pessoa que trabalha com riso e com humor e que pesquisa alegria dentro dessas manifestações negras e a partir também dos saberes de terreiros. Eu gostaria também de vivenciar outros processos criativos, principalmente, relacionados às comicidades negras, que diferente do que são necessariamente as palhaçarias, elas têm os seus referenciais de máscaras cômicas afro-brasileiras. E também, se a gente pensar no universo de máscaras que a gente tem em diversos países da África, ou também em comunidades indígenas. Então a gente tem uma produção de conhecimento e de saberes sobre máscaras que é gigantesco. E foi nesse desejo que eu olhei e falei assim, bom, reconheço a palhaçaria, reconheço a minha palhaça, a Pina Brownie, mas eu vou seguir por um outro caminho nesse momento. É claro que as coisas são uma encruzilhada, né? E também é sobre isso que eu também quero compartilhar com vocês. E aí eu digo que a Pina, a minha palhaça, ela abriu o caminho para que a Glória chegasse. A Glória é a minha figura cômica, é com quem eu brinco mais hoje em dia, trabalhando esses conceitos, essa busca cênica do que é essa comicidade negra. Quando nasce a Glória, nasce o Terreiros do Riso. E eu firmo essa minha caminhada. É o Terreiros do Riso, pé na estrada. Os ancestrais nos guiam na caminhada. Por quem já foi, quem está e quem virá. Ha, 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 o riso vai começar. Antes do Terreiros do Riso nascer e da Glória, eu comecei a orientar oficinas de palhaçaria. E nessas oficinas, quem chegava para brincar comigo, eu convidava a pessoa a vivenciar esse processo de pesquisa de uma mudança, talvez, em alguns procedimentos ou caminhos pedagógicos e de referências sobre o que poderia ser a palhaçaria. E foi muito importante esse processo de desconstrução a partir dessas oficinas que eu fui conduzindo. E, inclusive, desse processo nasceu o Bando do Guaxupé, que são pessoas muito queridas, que a gente passou um tempo juntos, pesquisando, desenvolvendo também essa construção, saindo dessa linguagem da palhaçaria para chegar nesses artistas do riso. Ela mostrou os dentes para mim. Eu não tinha dentes, mas eu não sei porquê, eu também senti vontade de mostrar os meus. Então, eu mostrava os meus para ela, e ela mostrava os delas de volta. E quanto mais ela mostrava os delas de volta, eu mais sentia vontade de mostrar os de volta de volta. Quando eu cheguei, ela me ensinou a sorrir. Obrigado, mãe. Você me ensinou a ser feliz. E então eu cheguei. Eu sou do Jardim Boa Esperança. Eu sou sambadora de lá. Na verdade, eu nasci lá e depois eu fui para Enseado. Aí depois eu vim para Moca. Aí eu fui para alguns outros lugares aqui da Zona Leste. Até consegui morar aqui. Mas quando eu era criancinha, assim, lá no Jardim Boa Esperança que tiraram essa foto. Tiraram essa foto. E aí eu era pequena. Tava na casa da minha avó. Com a minha bicicleta. Foi lá que eu morei quando eu era criança.
minhas vivências, a alegria ela é associada à ética do não esquecimento, ou seja, em saudar e reverenciar a ancestralidade. E eu aprendo isso em culturas negras, principalmente relacionada à cultura iorubá nagô. E eu tenho como referência as pesquisas do professor Muniz Sodré, os saberes e pesquisas do babalorixá e antropólogo Rodney William, e de muitos mestres e mestras e mais velhos dentro dessas culturas, desses saberes e dessas tradições. Nesse sentido, a alegria ela é um fundamento que rege essas comunidades, que rege a maneira como também esse conhecimento é passado. E principalmente, ela dá uma força vital para que a gente possa seguir em resistência, existência e beleza para o bem viver. Compreender essa pulsão da alegria dentro do que é esses estudos em comicidades negras, em máscaras cômicas afro-brasileiras, e levar isso para a construção da cena, e não só, mas no caso, também nesses processos pedagógicos que eu venho desenvolvendo foi muito importante, porque entender essas pulsões, esses fundamentos e pensar essa ética e esse lugar no mundo que a gente ocupa quanto artista do riso, o que a gente quer trocar com o público, o que a gente quer provocar, né, do que a gente quer falar, enfim, né, que existência é a nossa nesse tempo e como é que a gente pode entender ela e traduzir ela dentro de tudo que a gente de tudo que compõe essa figura cômica. Então eu entendo isso como também um modo de se apresentar, de chegar na roda, de fazer aquilo que a gente vai fazer e depois de sair. Isso pensando numa dramaturgia do que a gente vai brincar ali, trocar com... E como uma pequena prática nessa videoaula, eu proponho que você pegue uma folha de sulfite ou uma folha que você tenha aí disponível e que você possa desenhar nela. E também lápis de cor, canetinha, ou até mesmo uma caneta ou um lápis de escrever, já pode ser suficiente para você construir isso que a gente vai chamar de encruzilhada do riso. Na sua folha você vai desenhar uma encruzilhada, parecida com essa que eu fiz aqui. E aí você pode desenhar a sua encruzilhada e colocar também aí no centro dela uma pequena espiral. Encruzilhada feita. Eu vou seguir aqui trazendo uma poesia, abertura de caminhos, que geralmente eu faço do Terreiros do Riso, seguido de uma música. Durante a escuta dessa poesia, dessa música, eu proponho que você possa escrever o que você quer que componha essa sua encruzilhada do riso. Pode ser memórias, pode ser desejos de criações, pode ser aquilo que você já tem pesquisado e que você quer desenvolver mais. O que você quer nessa caminhada. Respira, se conecta com você e com a sua encruzilhada. Nas palavras versadas em força de reza, firmar o ponto, defumar as ideias e saudar a toda a gente. Na poesia, um tanto de mistério, nos caminhos, encantaria. Aí, ó, acender a chama num fogo que não se apaga. Evocar e celebrar, numa ética do não esquecimento, vadeia. Um saber espiralar, elaborando presepadas e táticas de sobrevivência num jogo social. Ginga. Ginga para bem viver. Inventar os tempos, cantar os passos e dançar histórias. E manter viva a memória de quem chegou aqui primeiro. Mais que uma homenagem, é uma saudação. É cultura que não se cansa em existir até numa simples lembrança. Ancestralidade, que desenha caminhos ao som da intuição, que nunca se cala. Herança em sangue vivo que carrego nas veias e curvas do corpo. Do silêncio, a desobediência em se rebelar é o que parecia tão certo. E no barracão, raiar o dia. A cada passo, ouço mais forte o bater dos tambores, das bexigas de bois, dos ecos dos agogôs e do balançar dos trupés e quadris que se movem no imenso festejo de fazer levantar poeira de um passado recente. É dinâmico,
Nas ruas e terreiros ele pulsa e continua a abrir caminho. Dona da casa, foi agora que eu cheguei. Peço desculpas da hora que demorei. Eu perguntei, indaguei a sereia se eu podia brincar com ela juntinho do mar. Dona da casa, foi agora que eu cheguei. Peço desculpas da hora que demorei. Eu perguntei, indaguei a sereia se eu podia brincar com ela juntinho do mar. Eu perguntei, indaguei a sereia se eu podia brincar com ela juntinho do mar. Se eu vim, eu vou vadiar. Se eu vou, eu vou vadiar. Se eu vim, eu vou vadiar. Se eu vou, eu vou vadiar. Se eu vim, eu vou vadiar. Se eu vou, eu vou vadiar. Eu não vadeio só. Eu não vadeio só. Eu não vadeio só. Quem vadeia comigo? Eu não vadeio só. Eu não vadeio só. Eu não vadeio só. Quem vadeia comigo? E aí, como é que tá essa encruzilhada? Pode ser que você já tenha desenhado bastante coisa dentro dessa encruzilhada, que você tenha achado até alguns caminhos. Pode ser que apareça um, pode ser que apareçam todos de uma vez. Mas o que nos interessa nessa produção aí, dessa memória que se inicia aí a se desenhar para que a gente possa construir imaginários, é que você possa revisitar essa encruzilhada, que você veja de onde você está partindo, conforme você olha de novo para isso que você está criando. Essa encruzilhada ela não vai só poder te direcionar para a construção dessa sua figura cômica, mas eu acredito que também ela é o caminho para que você consiga produzir artisticamente. Então pode ser que dali saia uma letra de música, pode ser que saia um verso, uma poesia, pode ser que saia o seu figurino. Enfim, pode acontecer muitas coisas a partir dessa encruzilhada. A gente tem uma continuidade aí a partir dela, né? Que vai justamente provocar isso, como é que isso vai de fato pro corpo, como é que, né? A gente transforma isso em cena. E eu espero que a gente se encontre presencialmente para poder brincar essa sua encruzilhada. É importante também que eu traga aqui, já que a gente está falando de encruzilhada, sobre Exu. Exu é aquele que guia esse Terreiros do Riso, é que guia essa minha caminhada. E Exu, dentro dessa perspectiva do riso, não só porque é ele que traz essa sabedoria através da gargalhada, do riso, e é dono das encruzilhadas, mas ele também é transportador do axé, e para mim ele também transporta o riso. E é por isso que é importante trazer essa sabedoria que Exu apresenta. Muitas vezes as pessoas trazem Exu vinculado apenas a uma corporalidade, né? Principalmente próximo ao que a gente vai entender da figura do malandro. Isso também é possível, mas para mim, para além disso, Exu traz uma maneira de se guiar nesse caminho, de entender esse lugar da diversão dentro do que é o riso, e também dessa sabedoria, de sagacidade, de se movimentar a partir dele. E é por isso que eu sempre finalizo saudando Exu, porque ele é o começo, o meio e o começo, como vai dizer Nego Bispo. E eu saúdo Exu, Laroie, Mojubá, o riso pede passagem, para continuar brincando e também conhecendo pessoas que queiram, assim como eu, vivenciar esses caminhos e comicidades negras e reverenciar a ancestralidade a partir do que é o legado ancestral da alegria. Laroie, Mojubá, o riso pede passagem. Laroie.